Graça e paz, igreja. Amém? Graças a Deus por mais um domingo na presença do Senhor. Vamos ficar de pé? Graça e paz para você também que está nos assistindo no nosso canal Sal da Terra Caraíba, diretamente do YouTube. Seja muito bem-vindo, convide a sua família, compartilhe esse link com quem você conhece, na sua rede aí de WhatsApp. Enfim, esse louvor e essa palavra pode fazer diferença na vida de muitas pessoas que estão precisando. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui e o seu amor é imenso, Pai, é grande, é maravilhoso. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um domingo, obrigado por mais uma semana que se inicia. Nós queremos entregar aqui, Deus, as nossas vidas na Tua presença. Então, queremos sentir, Deus, a Tua presença, o Teu fluir neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E Deus está aqui, tão certo como o que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
cantar assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E aí? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Vamos de novo. Os que confiam no Senhor, que não se abalam, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. E aí? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Bem forte agora. Não dá. Não dá. Não, não, não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. A versão que eu conheço, que é mais antiga ainda, é: não dá para ser feliz sem Jesus, não dá. Amém? Que fica bom também, né? Glória a Deus. Diga aí pro irmão que está do seu lado assim, ó: Deus é Deus. A gente vai cantando umas canções e de repente a gente fica automático nessas canções.
e a gente deixa de perceber o quão profunda é a oração que nós estamos proclamando a Deus. E essa é uma dessas canções, né? Porque ela é difícil de ser vivida. Quando a gente fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer também Ele é Deus, tem muitas vezes que quando a gente fala, se não fizer, Ele é Deus, mas eu vou ficar emburrado, vou ficar infeliz, vou ficar triste, vou achar ruim, né? Então, o contentamento que nós precisamos ter é saber que Deus é Deus em todas as circunstâncias e Ele está com você em todas elas. Por isso que essa canção fala, né? Ele é Deus e ponto. Amém? Firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se a porta abrir,
se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele é Deus, Deus é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Deus é Deus, amém? Glória a Deus, amém. Pode se sentar, meu irmão. Queria saber se tem alguém visitando a gente nessa manhã preciosa. Tem algum irmão aí que está aqui pela primeira vez? Não? Então sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, gostaria de convidar o pastor Fabrício aqui. E orar também pelo pastor Fabrício. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor, Pai, e colocar nas tuas mãos a vida do pastor Fabrício, para que seja realmente a tua palavra saindo da boca dele, Pai, alcançando todos os corações aqui nessa manhã, nessa tarde, para quem está assistindo pelo YouTube. Sejam, em nome de Jesus, abençoados. Amém e amém. Meus queridos, bom dia para todos, né? Deus abençoe. Deus continue a abençoar cada um aqui. Fomos já abençoados com a comunhão, com o louvor. E agora vamos ler a palavra de Deus lá em Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Nós somos o povo que se ajunta, né, em comunidade ao redor da palavra de Deus para sermos transformados através do Espírito Santo operando em nós através dessa palavra. Amém? Então, Hebreus 10, a partir do versículo 19. 10, 19. Obrigado, Zé Henrique. Então, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Meus queridos, esse texto é maravilhoso, né? Esse texto é tremendo, porque ele começa falando para nós que nós agora, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar mais íntimo, né, do tabernáculo e depois do Templo de Salomão. Era um lugar tão santo que o sumo sacerdote, que era o grande sacerdote, traduzindo, né, o sacerdote maior ali do povo de Israel, ele entrava no Santo dos Santos. Quantas vezes ele entrava lá? Uma vez por ano. O sumo sacerdote, quer dizer, que era o sacerdote principal, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Uma vez por ano. Então ele se consagrava, ele fazia ali os rituais prescritos na lei, oferecia incenso, oferecia um cordeiro como sacrifício por si e pelo povo, uma vez por ano. Então era uma cerimônia muito esperada, né? Vamos falar assim. Mas agora, o autor de Hebreus, ele fala que nós podemos entrar no Santo dos Santos. E já falaram assim, né? Há uma discussão a respeito de quem seria o autor de Hebreus, e muita gente suspeita que seja Paulo, outros suspeitam que seja Pedro, mas os estudiosos dizem que o Hebreus foi escrito num hebraico muito rebuscado, que só seria acessível a pessoas que tinham muita cultura. Então, é por isso que aí realmente recai mais sobre o apóstolo Paulo. E para um hebreu compreender, né, a santidade desse lugar do Santo dos Santos, e dizer que agora ele estava acessível, através do sangue de Cristo, a todo cristão, então era assim, eu diria, porque hoje a gente fala mudança de paradigma, a gente fala disrupção, né, por aí, umas palavras, mas isso aqui era talvez a maior de todas as mudanças. Dar acesso a todos os cristãos, para o Santo dos Santos, a qualquer tempo, em qualquer lugar, através do sangue de Cristo. Mas o autor, ele continua falando, né, no 21, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Sincero coração. Essa palavra quer dizer que quando a gente vem, né, até Deus, nós não precisamos de ter máscaras, né? Esse sincero aqui vem da palavra sem cera, né, que era usado nas máscaras nos teatros. Então, quando a pessoa botava aquela máscara, que vocês já viram, e aqui ele está dizendo assim, nós podemos entrar sinceramente diante de Deus. Não precisamos, né, de nos transformar, não precisamos de nos colocar como se religiosos fôssemos, como se santíssimos fossem, quando na verdade nós sabemos que não é bem assim. Mas nós podemos entrar em sinceridade. E olha só, coração sincero, em plena certeza de fé, no 22, né, tendo o coração purificado
de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Quer dizer, aqui também ele está falando do batismo, né? E aí ele continua o raciocínio. Ele fala: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então aí ele começa a trabalhar com uma coisa que ficou muito forte na Bíblia, né, que é a esperança, a fé e o amor. Então aqui no 23 ele fala da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí nós vamos entrar naquilo que nós vamos mais trabalhar e pensar hoje, que é a respeito dessa comunhão. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, meus queridos, eu quero dizer o seguinte, nós viemos até a casa de Deus, a gente vem até a casa de Deus, como nós dissemos aqui a princípio, para nos reunir em torno, como comunidade, em torno dessa palavra de Deus, e deixarmos que o Espírito Santo nos transforme, na medida que nós somos iluminados, na medida que é iluminado nosso entendimento, para que essa verdade se torne verdade dentro de nós. Então, ele está falando que a gente, aqui, consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. E a gente sabe o seguinte, você, provavelmente, eu vou me lembrar da palavra que o Marquinho falou aqui semana passada, certo? Que ele falou que Cristo é a resposta, certo? Eu vou me lembrar da pregação do pastor César na semana anterior, quando ele falou da pesca maravilhosa. Depois, antes, quem pregou foi o Gilberto, né? Mas a nossa memória, ela não é tão boa assim para que eu guarde, por exemplo, qual que é a 8ª pregação de frente para trás que eu ouvi, ou a 12ª, ou a 10ª, ou a 20ª, né? A pregação que eu ouvi um ano atrás, eu não vou guardar todas as palavras. Eu posso até recorrer à gravação do culto, né? Porque agora nós temos a gravação do culto, se quisermos assistir ali na internet. E reforçar, e ver de novo, e relembrar. E posso ouvir ela de novo e relembrar. Mas a memória nossa, ela tem limitação. Mas aí então eu pergunto, bom, se a nossa memória tem limitação, como é que nós somos transformados? E aqui então o autor de Hebreus, ele nos dá essa pista, quando ele começa falando dessa entrada que nós temos na presença de Deus, mas ele continua no versículo 24 e 25, consideremos também uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Então eu quero dizer assim, que o que vai nos transformar ao longo do tempo, é a palavra vivenciada na vida da comunidade. Porque a palavra pregada, eu estou falando assim, nós vamos esquecer os detalhes. Nós vamos, às vezes, esquecer, né, os exemplos, mas essa palavra vivida, eu digo os exemplos que a gente dá na pregação. Mas a palavra vivida, ela vai nos transformando. Ela vai nos moldando a imagem de Cristo. Eu lembro que eu fui alguém assim, frequentei a igreja há muito tempo, eu nasci na igreja, né? Fui criado na igreja, fui batizado criança, né? Que eu não lembro quando eu fui batizado, mas eu fui batizado lá com meus 7 meses, 9 meses, por aí. E o que acontece? Mas eu ficava ainda assim, desejando aquele meu encontro com Deus. Sabe aquele encontro, quando o povo falava assim, tal dia eu me encontrei com Jesus, Jesus me transformou, e eu queria esse dia, eu queria saber desse dia. E às vezes alguns irmãos falavam, não, nem todo mundo tem um dia, às vezes uns têm um processo, e provavelmente você é um desses que nasceu na igreja, foi ouvindo a palavra, e Deus foi transformando e tal. E eu falava, não, mas tem muita coisa errada na minha vida. Eu acho que eu não nasci de novo, não.
quando eu falava muita coisa errada, eu falava de coisa básica, né? Eu tinha dúvidas muito grandes a respeito da palavra de Deus. Eu tinha dúvidas a respeito de Deus, inclusive. E eu ansiava por encontrar. Então eu me lembro uma vez que eu fui procurar um aconselhamento com um irmão amado, pastor, e eu falei para ele: olha, eu estou com esse problema, né? Assim, assado nos meus pensamentos e tal. E ele falou uma coisa para mim, ele falou, eu nunca esqueço. Ele falou assim: pensa na glória de Deus. Meus irmãos, eu não tinha ainda me convertido, como eu falei aqui. Aí eu ficava pensando assim: o que esse irmão quis dizer? Pensa na glória de Deus. O que será que ele está querendo dizer? Será que eu tenho que pensar num trono? Assim, bem iluminado, um trono, né? Aonde tem um Deus assentado, onde Jesus está assentado, iluminado. Será que eu tenho que pensar nisso para vencer esse pecado? E eu falava assim: isso aí não me ajuda muito. Não me ajuda. E eu fiquei pensando, mas ele não falou para mim o que era a glória de Deus. Ele só falou assim: pensa na glória de Deus. Quando você for tentado, pensa na glória de Deus. E eu, por muito tempo, eu ficava pensando assim: o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? E passaram-se os anos. E um dia, aí Deus tinha me transformado, eu já tinha aceitado Jesus, eu tinha, né, então me convertido, nascido de novo, vamos falar assim. E um dia, eu estava na igreja, e eu olhei para os meus irmãos à minha volta. E eu falei: isso é a glória de Deus. É a transformação das vidas dos meus irmãos. Olha quantos irmãos estão aqui, de histórias diferentes, histórias de vidas muito diferentes, que venceram muitas dificuldades, tentações diversas, tribulações diversas, né? Histórias, alguns com algumas histórias trágicas, e Deus resgata esse povo, dá esperança para esse povo, de forma que esse povo hoje adora a Deus em espírito e em verdade. Isso é a glória de Deus. Então levou muito tempo eu entender o que era a glória de Deus. Mas o autor de Hebreus, e esse texto continua: consideremos-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vocês sabem por que alguns irmãos aqui estavam deixando de congregar? Porque existia uma perseguição muito forte no meio dos hebreus. Os hebreus que se convertiam estavam tendo seus bens espoliados. Muitos deles estavam sendo levados, né, para o Coliseu, para ser comido por leões. Eu não sei se vocês receberam um vídeo esses dias de uma menina, onde ela fala como cada um dos discípulos dos apóstolos morreram. Todos, dos 12, os 11 morreram assassinados. Com martelada, com decapitação, com crucificação, das formas mais diferentes. Então, alguns estavam deixando de congregar, era porque eles estavam sendo ferozmente perseguidos. E o apóstolo, então, ele exorta o povo nesse contexto, para que nem nesse contexto o povo deixasse de congregar. Porque, meus queridos, no meio dessa pandemia, nós tivemos lá nos picos, né, até uma proibição da gente se reunir presencialmente. E passamos a ter os nossos cultos online, que eu acho que a gente tem que rever esse nome. Porque não é bem culto online, a gente tem uma gravação, né, de uma pregação,
ou a gravação de uma reunião. Mas o culto, ele nunca vai ser online. A não ser em situações extremas, vamos falar assim, você está lá no hospital, no leito de uma cama, você seja totalmente impedido de encontrar com outros irmãos, você está preso, você está isolado, porque talvez você está com uma doença transmissível. Talvez, nessas ocasiões, você possa, de repente, cultuar dessa forma. Mas o culto é no meio da congregação. A adoração é comunitária. Nós nos reunimos diante de Deus, em comunidade. E a palavra de Deus, aí você fala assim, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia, que a gente tem que se reunir rotineiramente. Bom, vamos ver se está na Bíblia. Aqui o apóstolo fala para a gente não deixar de congregar. Então vamos lá, vamos para Lucas. Lucas, no capítulo 2. Eu sei que, acho que esse texto eu não falei, né, Arthur? Mas, então não precisa você projetar. Lucas 2, 36 e 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então nós tínhamos aqui uma viúva que era consolada, buscando a Deus de dia, de noite. Provérbios 8, versículo 34. Que aí se alguém falar assim, mas está no Velho Testamento? Tá. Provérbios 8, 34. Diz assim, a sabedoria falando, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Ele está falando de estar na presença de Deus. Deus, no Velho Testamento, Ele ordena ao povo de Israel que se reúna num lugar. Um lugar escolhido no meio das tribos de Israel. Esse lugar foi Jerusalém. E ele fala para o povo subir para lá 3 vezes por ano, para se reunir, para encontrar com Deus. Nas cidades eles tinham as sinagogas, certo? Bom, e aí? Jesus ia na sinagoga, que era, vamos falar assim, uma sombra da igreja. Não era a igreja ainda, mas era uma sombra da igreja. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 16, diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus tinha o costume de ir ao templo, sim, de ir à sinagoga, sim. Ele tinha o costume. E os comentaristas falam que Jesus devia ser muito conhecido nessa sinagoga, porque ele era um frequentador assíduo. Jesus, quando adolescente, o que acontece? Os pais dele perdem ele, ficam procurando ele por algum tempo, alguns 3 dias, se não me engano. E quando encontra, o que ele fala? Que ele tinha que estar na casa de meu pai. Então Jesus era frequente na casa de Deus. Jesus era frequente adolescente, Jesus era frequente adulto. E
Essa semana ouvindo até uma palavra aí que alguns puderam ver lá do irmão, daquele pastor de Portugal, né? Eles falavam que o fato de José e Maria subir anualmente a Jerusalém não era uma viaginha qualquer, era uma viagem de alguns dias. Era trabalhoso, mas era didático. Era didático. Essa subida, essa viagem, o estar junto, o voltar da viagem, tudo era didático. Ensinava. E falamos de Jesus, pegamos o exemplo de Ana e os apóstolos. Vamos ver os apóstolos? Os apóstolos lá em Lucas também, no capítulo 24. Lucas 24, no versículo 52. E 53. Então, após a ascensão de Jesus, então agora sim, Jesus frequentou. Aí alguns podem dizer, não, mas isso foi até Jesus, enquanto Jesus estava aqui. Jesus sobe aos céus. E aí, o que a palavra de Deus diz? Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam, qual a palavra que usa aí? Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Sempre. Como é que é esse sempre? Alguém pode falar, sempre? Era uma vez por semana? 2 vezes por semana? Vamos ler lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Olha só, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Presta atenção no 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Então é 2 palavras fortes aqui, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quer dizer, nessa comunhão de amor, que dentre outras coisas tinha uma reunião diária de todos, porque falavam unânimes, de todos no templo. Deus ordenava a sua bênção e acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Cumprindo-se assim o que Cristo tinha dito, que Jesus tinha dito que o mundo veria, que ele foi enviado quando nós vivêssemos em unidade, quando nós nos amássemos uns aos outros. Então, a questão, por exemplo, de nós, ou de alguns, pensarem que a gente poderia cultuar a Deus assistindo um vídeo, ela cai por terra diante da palavra de Deus. Porque, na verdade, o culto acontece quando nós estamos em comunidade. Por quê? Porque aí eu vou ver como é que é viver a vida cristã, através da vida do Gilberto, através da vida do Marcelo,
da Fernanda, do Marquinhos, do Ricardo, do Bira, da Elza Cristina, eu vou ver como é que é seguir a Jesus. Os meus referenciais passam a ser as pessoas da minha comunidade. Eu começo a ver aquele irmão que me exortou com amor e falou: olha, pensa na glória de Deus, que eu levei muitos anos para entender. Mas aquele irmão e uns tantos outros irmãos tiveram paciência comigo, enquanto eu não me converti de verdade. Enquanto eu era convencido de algumas coisas, mas eu não era convertido de verdade. Então é nessa comunhão, é aqui, é chegando antes, é conversando, é ficando depois, é visitando o irmão, porque eu quero dizer também assim, se você acha que a comunhão termina aqui nesse culto, não. A palavra fala que nós temos que ter comunhão durante a semana, diariamente. Eu posso usar o virtual? Posso. Eu posso usar o virtual. Pode ser um reforço, pode ser um meio de me conectar em algum momento. Mas, por exemplo, como diz o Jonas Madureira, o pastor, na introdução do livro A Igreja Essencial, ele diz o seguinte: eu posso me relacionar com a minha mulher através de uma fotografia? Eventualmente, até pode. Eu estou viajando lá para o outro lado do mundo, né? E ele falou de uma fotografia, hoje em dia a gente diria de uma videochamada, né? Mas assim, eu posso eventualmente me relacionar com meu cônjuge por um vídeo, por uma foto? Posso, na falta de eu não poder fazer isso presencialmente. Mas nós não podemos levar um casamento com relacionamento virtual. Nós não podemos levar um casamento olhando para a foto do outro, morando em duas casas diferentes. Nós não podemos ter um relacionamento de pai e filho dessa forma também. E nós não podemos também ter uma vida em comunidade assistindo vídeo. E nem também nos contentando com vir à igreja somente aos domingos. Eu tenho que, aqui na igreja, de repente, combinar. Vamos encontrar? Preciso conversar. Vamos conversar? Né? Eu preciso tirar minhas dúvidas, eu preciso ser fortalecido, eu preciso de ajudar alguém. Porque são muitas ilustrações, muitas figuras que a Bíblia usa para poder falar da igreja. A igreja essa semana nós vimos no Alfa, né? Quem veio no Alfa viu. A igreja então quem esteve no Alfa aqui? Deixa eu ver, a Pâmela estava aqui. Quem mais estava no Alfa? Fernanda. Mas eu falo assim, o que a igreja primeiro, vocês lembram? Amizade. Jesus falou: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. A igreja é amizade. A igreja é família. A igreja, que mais? Quais são as outras figuras? A igreja é corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo para os coríntios e estava tendo divisões na igreja, o apóstolo Paulo, usado por Deus, inspirado por Deus, usa a figura do corpo. E ele diz, que nenhum membro do corpo pode ser menosprezado. Porque, afinal de contas, o ouvido precisa do olho, o olho precisa do ouvido, ambos precisam do nariz, todos precisam do pé, e por aí vai. Então, olha só, amizade, família, corpo de Cristo. O que mais? Nós somos baluarte da verdade, nós somos... A igreja também, no Alfa, a igreja fala que a igreja também é amor para socorrer as pessoas. E talvez uma das ilustrações, e assim nós vamos terminar nossa meditação, lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 17.
Vocês vão ver que esse texto tem semelhanças lá com Hebreus, mas com palavras diferentes. Olha só, 2 Coríntios 5, 17, diz assim, vocês encontraram aí? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, meus queridos, sabe o que é a igreja de Deus também, entre outras figuras, né? Além de amizade, de família, de corpo de Cristo? Nós somos também a embaixada do reino dos céus. Sabe o que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representação de uma nação ou de um país dentro de outro país. Então, por exemplo, se nós somos brasileiros e nós vamos a Roma, por exemplo. Chega lá em Roma, nós estamos lá vivendo, morando lá, e de repente vence o nosso passaporte. Aonde que nós vamos? Nós vamos na embaixada. Porque a embaixada é território brasileiro lá dentro da Itália. Então eu vou lá dentro da embaixada, apresento meu passaporte vencido, um exemplo, né? Esse é um exemplo que está dado no livro também, A Igreja Essencial. Incentivo vocês a ler o livro, um livro excelente, um livro que está gratuito, você baixa ele na editora Fiel, vem em várias versões para você ler e também para você ouvir, tá? E então ele dá esse exemplo, ele fala assim, eu estou lá com o passaporte, eu vou lá, eles reconhecem meu passaporte, me reconhecem como cidadão e me emite um novo passaporte. Quando as pessoas vêm até a igreja, eles veem aqui na igreja uma representação do reino de Deus. Se alguém quer ver o reino de Deus, vem na igreja. Ah, mas aqui tem muita gente egoísta, tem muita gente hipócrita, tem muita gente com muito problema. É verdade? É verdade. Nós estamos em tratamento. Deus está nos tratando, Deus está nos santificando. Mas nós, humildemente, nos submetemos à palavra de Deus e deixamos que ela nos trate. E a exortação de hoje é para a gente não deixar de congregar, é para nós não deixarmos de exercer o nosso ministério. Aí você pode perguntar, Fabrício, então você está dizendo que não é para a gente faltar dos cultos ao domingo? É isso? Não, eu estou dizendo que é mais do que isso. É isso. Mas é mais do que isso. Porque a adoração comunitária, ela fazia parte da igreja primitiva, e não é só da igreja lá de Jerusalém, não. Se você pensar que todas as cartas, ou quase todas as cartas de Paulo, foram dirigidas a igrejas, então você vai entender que essa vida em comunidade, ela já permeia toda a Bíblia. O apóstolo, ele escreve, a igreja da Galácia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso.
O Apocalipse diz que é escrito à igreja de Éfeso. A igreja que João, o apóstolo João, pastoreou. E depois escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. E era dirigida à igreja de Éfeso. Então, essa vida em comunidade, ela está em toda a Bíblia. Jesus não se conformou em dar para nós simplesmente um livro. Jesus viveu entre nós. Jesus viveu entre nós. Para mostrar como é que era viver. Se você olhar na Bíblia, quando acontecia alguma coisa, eles não mandavam uma carta para lá. Vamos falar que a carta era, a comunicação da época. O que nós temos hoje de virtual, naquela época era escrito e enviado. Mas eles não se conformavam em mandar cartas. Quando houve as conversões em Samaria, o que aconteceu? A igreja enviou João e Pedro para irem lá, pessoalmente. Quando o eunuco estava lendo o livro, o que Deus fez? Colocou Filipe do lado dele. Por que Deus não colocou um anjo? Por que Deus não colocou um anjo? Por que ele não convenceu aquele eunuco simplesmente pela leitura e pelo Espírito Santo? Por que ele mandou Filipe? Por que Cornélio, quando teve a visão, ele simplesmente já tinha tido uma visão, não já? Deus não apareceu para ele? Por que Deus não convenceu ele do Evangelho e de Jesus Cristo? O que ele falou para Cornélio? Vai buscar a Pedro. Um homem. Vai buscar a Pedro. Então vocês entendem, Deus usa a nós. A igreja é a embaixada porque ela declara quem é cidadão. Através do batismo, nós declaramos quem é cidadão do reino de Deus. Através da ceia, nós proclamamos a volta de Cristo. E através da ceia, que nós vamos tomar hoje, inclusive, nós proclamamos a volta de Cristo. E através da gente se tornar membro da igreja, discípulo e discipulador, então aí nós completamos essa obra de Deus através das nossas vidas. Quando você, meu irmão, deixa de fazer o seu papel na igreja, você pode saber que alguém está ficando sobrecarregado. Talvez Deus colocou na sua vida um dom, um talento, que não colocou na vida de ninguém mais. E você não está fazendo nada. Você está falando assim, não, mas eu estou indo na igreja. Não, mas eu estou assistindo o culto. Mas eu quero dizer que o que Deus nos convidou a fazer é mais, é se envolver, é estar presente, é usar meu dom e meu talento para fazer algo que Deus me capacitou. E aí a obra se torna mais leve, cada um fazendo a sua parte. Então, congregar não é só vir e sentar e assistir. O congregar é entender que eu tenho um papel nesse corpo e que esse papel é só meu e que outro não vai desempenhar no meu lugar. E esse papel, em suma, ele é o ministério da reconciliação. Como que Deus faz isso? Deus faz isso comigo pregando? Com você pregando, mas também com você servindo, com você, às vezes, levando uma ajuda, com você exortando o irmão. É assim que a gente vive em comunidade. E que a gente vive presencialmente. Nada substitui o olho no olho, o estar junto. Eu tive problema, não podia reunir, a gente estava com problema de transmissão. Mas esse problema, tudo bem, foi passageiro. Agora, guarde isso que eu falei. O não deixar de congregar foi dito num contexto de extrema perseguição, onde havia risco de vida, risco de empobrecimento, se você se tornasse cristão. E nesse contexto, o apóstolo Paulo fala, o escritor de Hebreus fala, não deixeis de congregar. E ele diz assim, a gente leu no começo, é interessante a ligação que o apóstolo Paulo faz. Ele fala, que o escritor de Hebreus faz. Assim, ele fala que, porque, no versículo 26, ele fala antes, não deixeis de congregar, porque se vivermos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então veja bem, eu quis pensar que isso aqui é outro parágrafo, e é outro parágrafo. Porque quando tem essa letrinha preta aí, ó, no começo, para quem está com a Bíblia de papel, quando tem essa letrinha preta aí, ó, é porque começou um parágrafo. Só que esse parágrafo, ele começou linkado no anterior, porque ele falou, por quê? Por quê? Por que eu devo admoestar? Por que eu não devo deixar de congregar? Porque senão eu corro o risco de viver deliberadamente em pecado. Porque eu perco o referencial. Porque eu perco os referenciais. Deus vai nos santificar através da comunhão com a igreja. Eventualmente você pode recorrer a um culto gravado? Pode. Se você não estiver podendo vir na igreja. Se você tiver com um impedimento grande nesse momento, você pode recorrer. Mas lembra que isso é reforço. Lembra que a comunhão está aqui. Lembra que a comunhão está nas casas. Que a comunhão está no olho a olho. Que a comunhão está em estar junto. Se não fosse assim, Cristo não teria vindo a esse mundo. E a igreja não teria sido enviada. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Eu creio que Deus, Ele quer assim, operar através de nós. Ele quer que nós sejamos e entendamos ser como nós somos, o corpo de Cristo. Nós temos a nossa função dentro desse corpo, temos um ministério, temos coisa para fazer que ninguém mais vai fazer. E essa coisa é maravilhosa, ela nos leva à glória de Deus, a ter mais pessoas reconciliadas, mais pessoas em união com Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito, Senhor, pela sua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa exortação, para que o nosso coração fosse corrigido, fosse transformado, ó Deus, e nós agradecemos por isso. Pedimos, ó Deus, que possamos de fato ser igreja do Senhor, ó Pai, estar junto, estar em comunidade, estar, ó Deus, em comunhão uns com os outros, discipulando e sendo discipulados, ó Deus, trazendo a reconciliação com Deus à terra. O que nós mais precisamos, o que o ser humano precisa é se ligar novamente a Deus, é ser santificado na medida que nós estudamos e nós nos reunimos em torno da Tua Palavra. Transforma o nosso coração, nos ajuda, nos capacita a assumir o nosso ministério, assumir, ó Deus, aquele trabalho que o Senhor colocou para nós, com dons e talentos, um chamado no nosso coração. Possamos de fato congregar, ó Deus, não apenas vindo domingo à igreja, que é muito importante, mas também nos reunindo de casa em casa, nos reunindo diariamente, ouvindo os irmãos, sendo ouvido por eles, sendo ajudado por eles, ajudando eles. Oh Deus, que possamos ser como Cristo, que possamos ser como a igreja, como os apóstolos, ó Deus, diariamente tinham comunhão uns com os outros, não apenas com o Senhor, mas uns com os outros. Nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, ó, que isso, tocando o hino aí, Marcos. Mas é o seguinte, hoje é o primeiro domingo do mês e nós queremos nos lembrar aí de nossos irmãos queridos que estão fazendo aniversário no mês de dezembro, tá? Então quem está fazendo aniversário nesse mês de dezembro? Quem está fazendo aniversário? Isso, ó, a Pâmela ali, irmão aqui, quem mais? O Hamilton, a Maressa, minha filha, está fazendo 19 anos hoje. Então vem aqui à frente, nós vamos orar com vocês. Vamos orar com vocês, os aniversariantes do... o Gilberto também?
Tem mais alguém fazendo aniversário? Fez aniversário essa semana? Eu estou, recebo aqui de cima. Ó, benção. Que dia? Dia? 17. Benção. Então, meus queridos, assim, nós louvamos muito a Deus pela vida de vocês, né? Por cada um. Maressa está fazendo aniversário hoje, ó. Por cada um de vocês, né, que fazem aniversário esse mês. Um aniversário é uma lembrança, né, de que mais um ano Deus nos guardou, mais um ano Deus nos abençoou. Nós estamos aqui juntos, né, para viver dessa forma, como embaixadores do reino de Deus, levando a reconciliação. É maravilhoso nós podemos fazer isso. Amém? Então, Marquinhos, você podia orar pelos aniversariantes? Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um ano de vida desses queridos que estão aqui na frente e declarar, Pai, que eles possam ser bênção, Deus, direcionados pelo Senhor, que eles possam entender que receberam mais um tempo, mais um privilégio para viver diante de Ti, para construir aquilo que são as boas novas, para desenvolver a missão do Senhor nessa terra. Então, abençoe cada um desses irmãos, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Os parabéns, então, para todos. Viu? Que Deus abençoe. Nós vamos, nesse momento, então, pediria que fosse distribuído o pão para as pessoas, né? Nós vamos, nesse momento, viver aqui a ceia do Senhor. Eles já vão distribuir, sim, o pão e o cálice, né? Agora está junto. O Gilberto está falando que o resumo da pregação aqui é o Salmo 133. É um salmo pequenininho, né? Mas é maravilhoso. Não é porque ele é pequeno que ele é menos importante. Ele é muito importante. Então nós vamos aproveitar a contribuição do Gilberto aqui e ler o Salmo 133 enquanto distribui aí, ó. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para as golas de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? É por isso que Ana estava ali, né? No templo. E ela viu quem? Ela viu a Jesus, né? Simeão viu a Jesus e falou: pode despedir o teu servo, né? Que eu já vi a tua salvação. Amém? Então, meus queridos, nós falamos aqui que nós celebramos a ceia. Nós proclamamos, né, que Jesus virá outra vez. Nós nos lembramos, sim, que Ele morreu por nós, verteu o seu sangue, que nos possibilitou entrar no Santo dos Santos. Então agora eu queria que você olhasse para os irmãos à sua volta. Essa é a glória de Deus. Olha a sua volta, olha para trás, olha para frente, olha para o lado. Considere todos, né, irmãos que Deus tem salvado, livrado do mal, que Deus tem perdoado os pecados. E então assim você coma seu pão em gratidão a Deus, porque Jesus morreu por nós. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximei.
quebrantado por seu amor. Olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Agora, vocês podem tomar também o cálice, lembrando do sangue de Cristo, né, que foi vertido na cruz. Esse novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Santo dos Santos em todo o tempo, gente. É muito privilégio, é muito privilégio. Mas esse sangue de Cristo, ele nos dá esse acesso. Vamos louvar a Deus por isso. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Vamos orar então, agradecendo. Senhor, nós te louvamos muito, Deus, pelo teu sacrifício por nós, porque foi Ele que tornou possível, ó Deus, a igreja do Senhor. Tornou possível esse povo, ó Deus, que de novo se reconcilia com Deus e vive na sua presença, caminha na sua presença. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos congregando, Senhor, até o final dos nossos dias, ó Pai, até que nós sejamos levados à sua presença, para viver com o Senhor para sempre, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, que a graça do Senhor maravilhosa, esse amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. E assim nós nos despedimos também daqueles que não puderam vir, né, que estão assistindo aí essa gravação do culto e transmissão mais tarde. Meus queridos, aqueles que quiserem